para explicar melhor sobre o Centro de Hemodinâmica, gostaria de agradecer a presença do Dr. Eduardo de Davi, cirurgião vascular do São Lucas Hospital Center e do Estúdio Médico Vascular. E agradecer também a presença do Dr. Roberto Frediani, que é cardiologista intervencionista e que atua no Centro de Hemodinâmica. Sejam bem-vindos, doutores! Para começar a nossa conversa, Dr. Eduardo, eu gostaria que o doutor explicasse um pouco mais sobre o que é o Centro de Hemodinâmica do São Lucas. Bom, o Centro de Hemodinâmica é o local onde a gente faz os cateterismos, né? Como as pessoas conhecem, né? Onde a gente usa uma máquina de raio-x e a gente vai navegar por dentro dos vasos sanguíneos, entre outras coisas, né? Mas principalmente a gente vai navegar pelos vasos sanguíneos do corpo do indivíduo, vaso do coração, vaso dos membros, dos rins, usando para isso a ajuda de um meio de contraste que a gente injeta, né, para tornar o vaso aparente para o raio-x. É mais ou menos isso. Isso é o que se faz numa hemodinâmica, né? Certo. Doutor Roberto, recentemente, então, o Centro de Hemodinâmica recebeu uma nova reestruturação. O doutor poderia explicar um pouco mais sobre a chegada desse novo grupo no Centro de Hemodinâmica? Obrigado pela pergunta, Gabriele. O grupo foi contratado pelo São Lucas Hospital Center há 4 meses, né? As negociações se iniciaram no ano passado e uma das ideias da nossa vinda para cá foi trazer um pouco da expertise que temos nos centros em que atuamos em São Paulo, no sentido de procedimentos inovadores, no sentido de implementação de processos de qualidade, né, com uso de indicadores para absolutamente tudo que é feito, e aproveitando também a expansão do setor, que inaugura nos próximos meses a segunda máquina. Então, acreditamos que isso agregará muito valor à instituição e possibilitará a realização de procedimentos ainda mais complexos e em número cada vez maior. O doutor agora falou sobre inovação. Eu gostaria que o doutor Eduardo complementasse a fala e explicasse o que é que está chegando de novo nas áreas dos doutores e também quais são os benefícios que vai trazer para os pacientes e para a região como um todo. É legal dizer que, assim, eu me orgulho muito de falar isso, que na nossa especialidade, eu acredito que na cardiologia seja muito parecido, mas na cirurgia vascular, a gente faz tudo aqui em Cascavel. Isso é muito legal. A gente não precisa, quando as pessoas nos procuram, a gente não precisa dizer assim, olha, você tem que sair daqui, você tem que ir lá para Curitiba, que tem um centro de referência, você tem que ir para São Paulo. Não precisa. A gente tem já, nesse momento, uma estrutura perfeita para fazer isso. Mas está melhorando ainda mais, né? Então, o São Lucas agora adquiriu uma nova máquina de hemodinâmica, uma segunda máquina, e a gente está estruturando uma sala mais dedicada para procedimentos que a gente chama de procedimentos híbridos, que são procedimentos que misturam o cateterismo com a cirurgia com corte, que são procedimentos relativamente frequentes na cirurgia vascular, menos frequentes na cardio e mais frequentes na nossa especialidade. Então vai melhorar ainda mais, a gente vai ter assim mais conforto para trabalhar, mais segurança para o paciente, menos tempo na execução dos procedimentos. Eu tenho certeza que vai ser um salto de qualidade muito grande. Sempre em busca de inovação, sempre em busca do que é melhor para o paciente, né, doutores? O doutor comentou agora sobre o cateterismo, mas ele é o único procedimento realizado na hemodinâmica ou tem outros procedimentos? E qual que é o grau de complexidade desse procedimento, doutor? Tudo que puder ser feito com auxílio de raio-x, para a gente enxergar, é feito. Por exemplo, o pessoal da endoscopia, ali da gastroclínica, que trabalha aqui, usa bastante o setor de hemodinâmica para fazer endoscopias e avaliar a via biliar dentro do fígado. É um exame chamado colangiopancreatografia retrógrada, é feito na sala de hemodinâmica, com uso do contraste. O pessoal da radiologia intervencionista usa o raio-x para fazer punções. Por exemplo, o paciente tem um tumor no fígado e precisa tirar um pedacinho daquele fragmento do tumor para analisar, para saber que tipo de tumor é. O pessoal da radiologia vai lá, às vezes a gente da vascular ajuda nisso, funciona com uma agulha por fora, vai lá no tumor, tira um pedacinho e manda, entende? Então, na verdade, a gente usa a tecnologia do raio-x para um montão de coisas. A neurologia também, para navegar nos vasos dentro do cérebro, para tratar aneurismas dentro do cérebro, entende? Então, é um universo bem grande de aplicações para esse setor.
bem amplo, né? O doutor poderia explicar, então, dentro da cardiologia intervencionista também esses benefícios e quais são os procedimentos, doutor? Aproveitando o gancho do Dr. Eduardo, dentro da cardiologia, o cateterismo e a angioplastia das artérias do coração, chamadas artérias coronárias, são o nosso dia a dia, né? São os procedimentos em número que representam a maioridade. Porém, a cardiologia intervencionista faz diversos outros procedimentos, como a troca de válvula aórtica, reparo da válvula mitral, o fechamento de furinhos, que a gente chama de shunts, dentro do coração ou intracardíacos, né? Então, hoje já tem diversos procedimentos, há um portfólio muito vasto do que é possível fazer dentro de um laboratório de hemodinâmica, dentro de um centro de cateterismo. E como o Dr. Eduardo bem disse, diversas equipes podem atuar naquele ambiente, né? Não só a cirurgia vascular e a cardiologia intervencionista, mas a neurologia, a equipe de gastro e tantas outras aí da radiologia intervencionista podem abordar de várias formas o paciente. Dentro da cardio, os grandes procedimentos são os procedimentos coronarianos, que remetem às artérias do coração, e os procedimentos estruturais, que remontam às outras estruturas do coração. Certo, o doutor acabou de explicar então um pouco mais sobre os procedimentos e eu gostaria que o doutor explicasse também sobre essas doenças que são tratadas com o uso desses procedimentos. O doutor poderia explicar melhor? Sim. O cateterismo cardíaco ele surgiu para tentar ajudar aquela que é a doença que há décadas é a que mais mata no mundo, que é a doença coronariana aterosclerótica. O que é isso? Traduzindo para o leigo que está nos ouvindo. Dentro das artérias crescem placas de gordura que vão entupindo, obliterando aí a luz, né? Ou seja, dentro da artéria, e em algum momento ela faz uma obliteração, né? Um entupimento por completo e gera um infarto. Então existem dois tipos de doença coronariana, a aguda, que é o infarto, e a crônica, que é essa que a placa de gordura vai crescendo, entupindo o vaso, e aí pode gerar sintomas como angina, que é a dor no peito, pode aparecer em exames que são realizados ou no consultório como teste ergométrico ou em ambiente de radiologia, que é a ressonância, tomografia, cintilografia e tantos outros. Então, essa doença é a mais comum, né, e é a que mais mata no mundo. E o cateterismo veio para fazer o diagnóstico dessa doença e a angioplastia, que é o momento em que a gente implanta o stent e reestabelece a luz verdadeira do vaso, ou seja, ele sai de 80%, 70%, 90% de entupimento para menos de 5% e reestabelece o fluxo normal do coração. Então, ele veio muito nesse sentido. E são cirurgias, quando se trata de saúde, tudo tem que ter muito cuidado, né, doutores? Qual é o grau de complexidade desse tipo de procedimento e que é realizado no São Lucas? Olha, só para vocês terem uma ideia, o Dr. Eduardo pode falar melhor da parte da cirurgia vascular, mas formar um hemodinamicista leva muito tempo, né? São 6 anos de faculdade, 6 anos de formação, sendo 2 de clínica médica, 2 de cardiologia, 2 de hemodinâmica e cateterismo cardíaco. Então, os hemodinamicistas são profissionais ultra especializados e que estão habituados a fazer procedimentos de altíssima complexidade, usando materiais de última tecnologia, que vão literalmente navegar por um furinho do tamanho da ponta de uma caneta, que é o que a gente vai ver na pele depois de um procedimento. E isso às vezes cria algumas dúvidas, fala, nossa, mas é um procedimento tão simples, é um furinho. Não, ele não é nada simples. Aqui é um furinho, mas por dentro é algo super complexo que é feito, e isso traz aí cuidados que muitas vezes ficam deixados de lado. Com certeza. O doutor poderia explicar um pouco mais também dentro da área vascular, quais são as doenças que são mais tratadas aqui no Centro de Hemodinâmica? Então, vascular é complicado, eu costumo dizer assim, ó, a gente só não tem vaso sanguíneo nas unhas e no cabelo, no resto tem. Então, para eu te dizer tudo que a gente pode fazer dentro da hemodinâmica, eu tenho que começar assim, ó, de cima para baixo, começando com o cérebro, como eu falei, o tratamento dos aneurismas cerebrais, o tratamento do acidente vascular cerebral isquêmico, as carótidas, que são vasos que levam sangue para o cérebro e que, quando acometidas pelas placas que o Dr. Roberto acabou de falar, podem ser um fator de risco para AVC, a gente trata. A aorta, que é o vaso principal que sai do coração e distribui sangue para todo o nosso corpo. Então, a aorta, a gente trata aneurismas de aorta, a gente trata placas na aorta. As artérias dos membros superiores e inferiores, né? A aterosclerose, que o Dr. Roberto falou, ela é muito acentuada pelo hábito de fumar, né? Então, os tabagistas, por exemplo, acabam muitas vezes desenvolvendo doenças obstrutivas, principalmente nos membros inferiores, né? Que dificultam
a caminhada. E então a gente trabalha desentupindo artérias, a gente trabalha tratando aneurismas arteriais, a gente trabalha fechando problemas como malformações vasculares, a gente trabalha recanalizando veias, que é outro tipo de vaso, nos casos de trombose venosa profunda, a gente trabalha desentupindo artérias pulmonares, nos casos de embolia pulmonar, né, um problema super sério, grave. Ou seja, tem um montão de coisa que a gente pode fazer, sabe? Bem amplo. É bem amplo, é. E é legal, assim, fazendo um adendo, hoje está muito em voga, tem muita propaganda envolvendo a cirurgia robótica, né? O Hospital São Lucas é o hospital que tem o primeiro robô aqui de toda a região para fazer isso. E as pessoas me perguntam, escuta, você não vai aprender a fazer cirurgia robótica na cirurgia vascular? Deve me perguntar para o Dr. Roberto também. Eu digo, gente, isso a gente já faz há muito tempo. Porque qual é a ideia da cirurgia robótica? É você fazer uma cirurgia de forma minimamente invasiva, sem cortar, sem abrir a barriga e tal. A gente já faz isso há muito tempo na vascular, pelos furinhos que o Dr. Roberto falou. Então, na verdade, as nossas especialidades, a cirurgia vascular, a cardiologia intervencionista, elas já deram esse passo há muitos anos atrás, com o desenvolvimento das técnicas endovasculares. E por isso que o robô não acha espaço na nossa especialidade, entendeu? A gente não aprende robô, não sabe operar com robô. A gente opera pelos furinhos, né? E os benefícios para os pacientes são muito maiores, né, doutor? Porque, como o doutor disse, é um procedimento que ele é invasivo, mas de certa forma também o pós-procedimento é mais tranquilo nesse sentido. Eu gostaria que o doutor explicasse um pouco mais do preparo do paciente para a realização desse procedimento vascular e também o pós-procedimento, se ele tem um acompanhamento, o que é necessário. Veja só, não tem como a gente botar tudo num único grupo, criar uma imagem, assim, porque tudo depende do que vai ser feito. Mas eu acho que o Dr. Roberto pode falar melhor disso, no que isso trouxe de avanço, num procedimento específico, que é a revascularização cirúrgica do miocárdio, que é o que ele estava falando, a cirurgia para prevenir o infarto, né? Então, quer dizer, antes da hemodinâmica, todo mundo tinha que fazer uma abertura do tórax e fazer uma cirurgia, as pontes de safena, as pontes de mamário. Então, Roberto, tem ideia, assim, do percentual do grupo de pacientes de revascularização? Hoje, o que a gente tem, assim, de percentual entre cirurgia aberta e procedimentos endovasculares? Dá para ter uma noção disso? Dá sim, Eduardo. Hoje a gente tem aproximadamente, dos pacientes que têm doença nas artérias do coração, um número que representa 10% desse total de pacientes acabam sendo encaminhados para a cirurgia cardíaca, a cirurgia aberta. A cirurgia cardíaca é uma especialidade muito importante ainda, que tem um espaço muito grande dentro da cardiologia em geral, e que está mais habituado a procedimentos de altíssima complexidade. Então, quando se tem, né, uma árvore coronária, ou seja, os vasos do coração multiplamente, né, ou seja, muitos deles entupidos, a cirurgia cardíaca tem um desempenho muito bom e garante um tempo de sobrevida muito bom a esse paciente. A hemodinâmica, por outro lado, nos últimos 30 anos, ela vem evoluindo muito, né, a cardiologia intervencionista no sentido de tratar vasos desde baixa complexidade, né, ou seja, uma doença que está ali, mas que a complexidade dela, para o que a gente está acostumado, é considerada baixa, até uma doença de altíssima complexidade, com múltiplos vasos doentes. E por que isso foi avançando? Porque tem pacientes que, claro, estão bem, têm uma condição de ir para uma cirurgia grande, como uma cirurgia cardíaca, e sair bem desse procedimento. Mas tem outros pacientes que são frágeis e que uma anestesia geral, né, um coração, um tempo de parada circulatória que a gente fala, há uma máquina chamada de extracorpórea que vai circular o sangue desse paciente, tem pacientes que não aguentam isso. E a hemodinâmica e cardiologia intervencionista veio crescendo justamente nesses pacientes, né? Então, hoje eu acredito que há espaço para todos, mas sem dúvida, cada vez mais a cardiologia intervencionista está fazendo procedimentos de altíssima complexidade, bem desafiadores e com resultado muito satisfatório. Contribuindo bastante para a saúde. Uma fronteira, Gabriele, que está sendo cada vez mais avançada, estendida, é o uso das técnicas endovasculares para tratar o câncer. E a gente já faz isso aqui também em alguns casos. Por exemplo, tumores no fígado, né?
que não possam ser operados e que precisem de algum tratamento, muitas vezes o médico especialista nos pede para a gente ir lá por cateterismo dentro do fígado e jogar um quimioterápico, uma medicação dentro do tumor. Um outro exemplo, uma doença muito comum em mulheres, que é a miomatose uterina, os miomas de útero, né? A gente tem o padrão ouro de tratamento, que é o ginecologista ir lá e retirar aquele mioma. Às vezes não dá para retirar, porque são muitos ou ele é muito grande. A paciente não quer perder o útero, precisa preservar o útero porque ainda quer gestar, ou porque simplesmente não quer fazer uma cirurgia. A gente pode ir lá por cateterismo e privar aquele tumor de circulação sanguínea para que ele diminua. Pacientes com varizes na pelve, em volta do útero, mulheres que têm dor pélvica crônica e que não descobrem a causa, a gente consegue ir lá e tratar as varizes pélvicas por cateterismo. Então, é só para você, assim, eu poderia ficar à tarde falando de coisas que a gente faz na hemodinâmica aqui, sabe? Em cirurgia vascular, em radiologia intervencionista. É muita coisa, é uma ferramenta, a hemodinâmica é uma ferramenta formidável para a gente desenvolver o trabalho de tratamento das doenças do aparelho circulatório e doenças correlatas, né? Quando a gente fala em tratar tumor, a gente não está falando de uma doença circulatória, mas a gente usa a tecnologia endovascular para ajudar no tratamento desses pacientes. E quem acaba ganhando é sempre o paciente, que é o que precisa de um atendimento qualificado, um atendimento com cuidado e segurança, né, doutores? O doutor falou agora, a gente sabe que são áreas diferentes, mas que se complementam. Eu gostaria que o doutor explicasse um pouquinho mais de como as áreas trabalham juntas na hemodinâmica. Doutor Roberto, primeiro. Hoje, a vascular e a cardiologia intervencionista, elas têm pontos de interseção. Eu vou citar um deles. Um deles é o paciente que tem uma doença chamada estenose aórtica e um aneurisma de aorta abdominal. Então, existe a possibilidade de se corrigir esses dois problemas num procedimento só, junto com a equipe da cardiologia intervencionista, somada à equipe da cirurgia vascular. Então, os profissionais fazem juntos esse procedimento e conseguem, com uma anestesia só, né, teoricamente, um procedimento só, uma vez só que o paciente vem ao hospital, corrigir isso ao mesmo tempo com as duas equipes trabalhando em sinergia. Então, sim, é possível trabalhar junto. Uma equipe multidisciplinar. Exato. Né, doutor? Isso é um diferencial muito grande que a gente tem aqui, que é a proximidade e o contato que a gente tem. E não é só numa situação assim de duas doenças no mesmo paciente. Eu tenho certeza que se eu estiver fazendo um procedimento endovascular, seja qual for, e eu precisar da ajuda de alguém, e o Dr. Roberto estiver dando sopa, eu vou falar, Roberto, entra aqui. Mesmo que o Roberto não esteja habituado com a doença, ele está muito treinado com as técnicas de navegação, entende? Certo. Então isso é muito legal, quer dizer assim, a gente não desperdiçar aquela habilidade que o cara tem. O colega médico está ali do lado, ele sabe como usar os materiais, vem cá, me ajuda nisso, me ajuda a dirigir, entendeu? É o piloto e o copiloto. A gente não faz sozinho esses procedimentos, a gente faz sempre amparado. E quanto melhor amparado a gente tiver, quanto mais qualificados forem as pessoas que estão aqui, ó, do lado direito, do lado esquerdo, maior a chance de sucesso. Bom para o paciente, bom para quem está operando, que se sente mais seguro, protegido, né, amparado. Então, a gente tem muitas áreas de interseção, né? O cirurgião endovascular, ele navega em diferentes especialidades. É que tudo começou com a cardiologia. Entende? Então, assim, durante muito tempo ficou praticamente só cardiologia. Falava em cateterismo, era um sinônimo de doença das coronárias. Exato. Não era assim? Era assim. Agora não, a gente ainda tem o cacuete de usar o termo cateterismo, que é o termo que as pessoas mais entendem, mas na verdade é uma via de acesso para um montão de tratamentos. Eu acho que isso é realmente a nomenclatura acaba associando a essa especialidade, mas então ela pode ser utilizada em diversas outras também para o uso da saúde. Os doutores explicaram um pouco sobre os pacientes também. Tem uma faixa de idade que geralmente chega a ser atendido mais no centro de hemodinâmica ou desde criança até o idoso, vocês atendem também, doutores? Dentro da cardiologia intervencionista, o leque das idades é extremamente amplo, né? Então, desde recém-nascidos, com defeitos cardíacos, até pacientes super idosos aí, esse procedimento que é a troca da válvula aórtica por cateterismo, chamado de TAV,
nós já fizemos paciente de 105 anos. Né? Então, existe um portfólio bem grande de idades, aí, uma vastidão, em que a cardiologia intervencionista pode ser aplicada. Quanto a isso, existem profissionais também dedicados à área de congênita. O Hospital São Lucas tem a doutora Giolana, que é fantástica, e tem procedimentos dedicados aos adultos, e aí entra a equipe da qual eu faço parte, que é mais voltada para a intervenção em adultos. Certo. Mas então atende desde o pequenininho até o mais idoso. E dentro dessas possibilidades e desses tratamentos também tem muita inovação, como os doutores já citaram, mas eu gostaria que vocês reforçassem, dentro então da vascular, quais são as tecnologias que são utilizadas no São Lucas Hospital Center para os atendimentos, doutor. Tudo, né? Tudo que tem no mercado hoje, a indústria ela é muito criativa na invenção de novos materiais, isso está em franca evolução. Olha só, até os anos 90, se você tivesse, você não que você é novinha, você não vai ter, mas se o seu pai tivesse um aneurisma na aorta, que é a principal doença que matou o Albert Einstein, tá? A ruptura do aneurisma. A aorta vai crescendo, crescendo, ficando buchuda, grandona, a parede vai ficando fininha até que rompe e é muito difícil sobreviver à ruptura. Até os anos 90 só tinha um jeito, tinha que abrir a barriga ou o tórax e a barriga e substituir aquele vaso. É uma cirurgia grande, os resultados continuam sendo resultados bons em serviços de excelência, mas aí na década de 90 um argentino inventou uma técnica, quem sabe ao invés de abrir a barriga, a gente entra por dentro desse aneurisma e reveste ele por dentro. Reforça a aorta para ela não romper. Um argentino, Dr. Parodi. E ele inventou esse negócio e dali para cá isso foi crescendo, a indústria foi gerando materiais cada vez melhores, até que chegou um ponto que 80% dos aneurismas de aorta abdominal passou a ser corrigido dessa forma, sem precisar abrir a barriga, por cateterismo, né? Tem também os stents, as angioplastias, né, que são para desentupir vasos. Tem as partículas para trancar vasos de tumores, do mioma, que eu acabei de falar. Tem os líquidos. Você imagina que a gente pode injetar super bonder dentro de um vaso sanguíneo? Pois é, a gente tem um produto chamado cianoacrilato, que é exatamente igual ao super bonder, só que é para uso médico. A gente usa essa cola para resolver situações como, por exemplo, uma hemorragia num órgão interno, numa situação de trauma, de acidente, né? O paciente rompeu o baço, está numa situação horrível, não tem condição de fazer uma cirurgia de urgência, você pode, por cateterismo, parar o sangramento, usando todos esses elementos. A gente tem a maioria do que precisa na prateleira aqui no hospital, né? Os fornecedores são muito parceiros nesse sentido, de deixar esses materiais disponíveis. Antigamente você entrava na hemodinâmica, Roberto, só tinha stent de coronária. Tipo assim, se o cara chegou infartado, tem um stent, porque isso já está mais consolidado. Agora não, devagarinho a gente está, sabe? E se chegar um paciente vítima de trauma, com uma ruptura de baço, com uma ruptura de fígado, que não possa... Entendeu? Amplas as possibilidades. Amplas possibilidades. De tratamento. Dentro da cardio também, né, doutor? O doutor poderia explicar um pouco mais sobre essas inovações? Sim, claro. Como eu mencionei há pouco, a cardiologia intervencionista ela vem evoluindo para cada vez mais procedimentos minimamente invasivos. Então, começou-se, como o doutor Eduardo bem falou, pelas coronárias, artérias do coração. Depois ela progrediu aí na década de 90, início dos anos 2000, para atuação em congênita, né, não só em crianças, mas adultos que têm defeitos que nasceram com eles no coração, chamados defeitos congênitos. Então ela começou a fazer o fechamento de forame oval patente, comunicação interatrial, e aí ela, no final ali dos anos 2000, começou-se a troca da válvula aórtica por cateterismo, procedimento TAV, e aí esse procedimento abriu portas para diversos outros. Então hoje a gente já tem o reparo da válvula mitral, né, que é o clipe mitral. Estão sendo desenvolvidos dispositivos, dentro em breve devem estar no mercado, para troca da válvula mitral por cateterismo, que até então era utópico, né, imaginar isso, se trocar a válvula mitral sem que precisasse cortar o coração, né. É possível em pacientes que têm formas de arritmia, como a fibrilação atrial, e que não podem fazer uso, por exemplo, de anticoagulantes, fazer o fechamento, né, de uma parte do coração que se chama apêndice atrial, que é onde se formam a maioria dos coágulos. Então, tudo isso hoje é possível graças
a evolução da indústria, né, a evolução também do treinamento médico e a evolução do aparato tecnológico dos hospitais. O Dr. Eduardo mencionou muito bem, hoje o São Lucas está em pé de igualdade com qualquer hospital de ponta do país, nas áreas em que a gente atua. Então a gente tem materiais de primeira linha, profissionais de primeira linha trabalhando tanto na equipe que está em campo quanto na equipe que está ali na retaguarda. Então isso nos dá uma segurança enorme e nos deixa muito alegres de trabalhar aqui. Tratamento de arritmias também, né, doutor Roberto? Exatamente. Cateterismo também serve para isso. Não mencionamos aqui, mas as arritmias hoje são tratadas majoritariamente por cateterismo cardíaco por um time especializado nisso que chama-se eletrofisiologista, né? É um cardiologista especialista em arritmias. E no tratamento endovascular, né, das arritmias. É fantástico, assim, é um mundo de possibilidades. Um avanço muito grande nessas tecnologias. Eu gostaria muito de agradecer a participação dos doutores. Sejam sempre muito bem-vindos no São Lucas 24 Horas para explicar um pouco mais sobre saúde e informação para o pessoal que está em casa. Sejam bem-vindos sempre, doutores. Obrigado, Gabriele.